Olá pessoal, então vamos lá. Muito bem-vindos à primeira aula do curso bíblico e vamos estar abordando sobre o assunto de introdução bíblica, tá bom? Então eu sou o professor Ciro Carvalho, estarei aí com vocês esses dias, trazendo aí um pouco do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, em primeiro lugar, o que é a Bíblia, né? Então, o termo Bíblia, ele é derivado do grego, tá? A origem do termo Bíblia deriva do grego, do termo biblos, que significa nada mais, nada menos do que coleção de livros, tá? Então, Bíblia, basicamente, significa coleção de livros ou coleção de pequenos livros. Por quê? Porque dentro do seu compêndio, né, dentro da sua estrutura, existem pequenos livros. Aí você deve ter com certeza uma Bíblia na sua casa e pode verificar que é composta por pequenos livros, com 50 capítulos até apenas um capítulo, né? Então, a primeira pessoa a aplicar o nome Bíblia foi um homem chamado João Crisóstomo, foi um grande reformador que viveu aí por volta do ano 398 a 404, no ano do Senhor. Então, ali pelo segundo, terceiro século, né? Então, basicamente, o que é a Bíblia? Bíblia quer dizer ou significa uma coleção de pequenos livros, derivado desse termo do grego biblos. Autoria, né? Quem foram os autores deste livro sagrado ou da Bíblia Sagrada? Então, a Bíblia foi escrita aí por cerca de 40 autores. Eles escreveram os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Como está escrito lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, que esses homens de Deus, né, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, entre esses escritores estavam homens que eram estadistas, como Daniel, camponeses, reis, como Davi, vaqueiros, como no caso de um dos profetas, pescadores, como Pedro, cobradores de impostos, no caso de Mateus. Então, tinham os instruídos, os ignorantes, tinham judeus e gentios também que participaram da composição, da escrita da Bíblia Sagrada. Qual foi o período, né? Falando um pouco de autoria e do tempo. Período aproximado que a Bíblia foi escrita foi no período de 1600 anos. 1600 anos. Então, foi um vasto tempo até a Bíblia chegar na sua total composição. Durou aí um período de aproximadamente 1600 anos. Digamos assim, até desde Moisés até o tempo de João, o apóstolo, a escrever o último livro chamado Apocalipse, né? Então tem também o que nós podemos aprender nessa primeira aula sobre alguns nomes que a Bíblia ela é conhecida. Isaías capítulo 4, versículo 16, é conhecido como o livro do Senhor. Marcos capítulo 7, versículo 13, é chamada de a palavra de Deus. Escrituras ou sagradas escrituras, temos aí referências ao lado. É chamada também de a verdade, chamada de a lei, profetas, mandamentos, oráculos de Deus. Então, o que nós podemos já aprender nessa primeira aula, nessa primeira parte? Aprendemos aí o termo do que significa Bíblia, que significa coleção de pequenos livros. A origem do termo é grego, vem do termo biblos. A primeira pessoa a utilizar este termo Bíblia foi João Crisóstomo. Aprendemos também sobre a autoria. Foi escrita por cerca de 40 autores, entre eles estadistas, camponeses, reis, vaqueiros, pescadores, cobradores de impostos, instruídos e ignorantes, judeus e gentios, num período de aproximadamente 1600 anos. Vimos aí também alguns nomes acerca da Bíblia Sagrada, tá bom? Então isso é importante para todos